Olá, na aula de hoje eu vou apresentar as contribuições das políticas públicas para a criação e o aprimoramento dos ecossistemas de ciência, tecnologia e inovação. Esse tema é absolutamente fundamental na medida em que os países de porte médio, e dentre os países de porte médio é importante frisar, muitos deles estão na América Latina e Caribe, passaram a demandar cada vez mais o aprimoramento dos seus ecossistemas de ciência, tecnologia e inovação. A importância desse aprimoramento tem a ver com a questão, sobretudo, da competitividade internacional e a importância desses ecossistemas para o desenvolvimento desses países. É também importante levar em consideração que esses países de porte médio têm sistemas de inovação muitas vezes fragmentados, têm níveis de amadurecimento heterogêneo dentro da própria região e, além do que, têm orçamentos que ainda não são satisfatórios, orçamentos que ainda precisam ser ampliados. Nesse sentido, há que se pensar como as políticas públicas podem contribuir para a criação e consolidação desses ecossistemas de CTI, ou seja, ciência, tecnologia e inovação. A primeira dimensão é a formação de profissionais na área de ciência, tecnologia e inovação. Políticas públicas voltadas à profissionalização, à consolidação profissional desses profissionais da área. Em segundo lugar, as políticas públicas têm um papel fundamental na coordenação do sistema. O sistema é formado por uma série de stakeholders, de atores fundamentais, de governo, setor privado, da academia, ou seja, dos cientistas. Portanto, o processo de coordenação é absolutamente fundamental e as políticas públicas podem contribuir nesse processo. E, por fim, o investimento na área de ciência e tecnologia, seja no setor privado, seja no setor público. Portanto, esses elementos são constitutivos de uma política pública voltada à criação e consolidação de um ecossistema de ciência, tecnologia e inovação. E aí é importante pensar também os modelos. Quais são os modelos que servem de referência para a América Latina e Caribe? A primeira referência que vem à mente quando se trata desse tema são os modelos do leste europeu. É, sobretudo, o exemplo de Singapura e da Coreia do Sul, dado o rápido crescimento, o rápido desenvolvimento tecnológico desses países. O prognóstico, a prescrição desses modelos indicam a necessidade de investimentos de inovação no setor privado, nas empresas. Mas é importante ter em consideração que os modelos nem sempre são válidos e completamente adequados para as diferentes regiões. Nesse sentido, é necessário pensar quais são a trajetória, o estado da arte, a origem da situação de ciência, tecnologia e inovação nos países da América Latina e do Caribe. Portanto, a sua especificidade, quais são as peculiaridades de cada um desses países para se pensar no desenvolvimento de uma política específica. Então, este conjunto de elementos que conecta a importância de políticas públicas e ecossistemas de ciência, tecnologia e inovação.